Bom, então aqui no processo da maltagem, nós temos a cevada, ela vai ficar armazenada por um período, tá? Depois ela vai para o tanque, onde fica lá alguns dias. Aí vai para o tanque de germinação para induzir a produção dos fito-hormônios, como a gente viu. Depois vai para o tanque de estufagem, que é o tanque que vai matar o embrião, ok? Aí vai para o desradiculador e ela fica armazenada, né, já no silo de armazenamento de malte, né, já com o malte. Então, a conversão, né, da cevada em malte. Foi obtido de Pereira, de 2016. E aqui a gente tem o malte Pilsen ou maltes especiais. Então, esse processo sempre é feito para a obtenção do malte, né? A cerveja lá com o malte, ok? Bom, por questões econômicas, muitas cervejarias utilizam fonte como amido ou outros cereais, milho, tá? Diferentes da cevada ou do trigo, né, que seriam os cereais não maltados, como a gente vê. A gente sabe até que tem uma diferença grande. A gente não, né? Vocês, os outros, sabe? Que tem uma diferença grande de preço de cerveja, né? Quando ela é puro malte, quando ela tem cereal maltado ou não maltado. Por conta desse processo que tem que ser feito e ele é um pouco custoso. Então, exige, né, a aplicação de amilases exógenas para aumentar a eficiência da sacarificação. Então, são aplicadas a alfa-beta-amilase como enzima desramificantes de origem microbiana. Tudo isso deixa o processo da produção da cerveja um pouco mais caro, né? A produção desse malte. Eu preciso de enzimas, eu preciso de micro-organismos específicos e tudo isso eleva o custo da produção e por isso que a cerveja ela tem um custo um pouco maior. Na panificação, tá? Eu tenho então a fermentação por leveduras. Há também diversas leveduras, gente, para produzir o pão, tá? Existem agora o pão de fermentação lenta, né? Então você usa micro-organismos específicos. Esses micro-organismos são importantes porque vão gerar o gás carbônico, que é o que vai fazer a massa crescer. Então, o gás produzido lá dentro do processo, né, na fermentação, do processo fermentativo, na verdade, do micro-organismo, ele vai liberar CO2, e esse CO2 é o gás que faz a massa crescer. Então, gera um pão com maior volume e melhor textura. Ok? Eu acho que eu tô com um probleminha aqui para passar o slide, que tem mais coisa nesse slide aqui. Quantidade de açúcar na massa. Os micro-organismos, eles fermentam açúcares, né, carboidratos. Se eu coloco muito açúcar, a massa fica doce, pode ficar com aquela crocância, pode ter aquela caramelização, certo? Então, a quantidade de açúcar na massa, geralmente, ela é pequena. Posso adicionar mais açúcar? Depende, se eu estiver fazendo um pão doce, por exemplo, que eu quero que fique caramelizado, né? Se não, se é um pão salgado, eu não vou adicionar mais açúcar. Então, com grande disponibilidade de substrato, as leveduras fermentam em taxas mais aceleradas e a produção de CO2 é rápida. Com isso, a massa não consegue absorver o gás produzido e escapa. Se eu tiver muito açúcar na minha massa, a produção de CO2 é muito rápida e isso não vai fazer crescer. A massa não vai conseguir absorver tanto CO2. Ele vai escapar e a massa vai ficar sem crescer, sem aqueles espaços airados dentro dela. Daí, o que eu vou fazer? Adiciono amilase. Opa! Eu tenho farinha na minha massa. Eu não preciso do açúcar liberado. Eu tenho farinha, amido, amilopectina, né? Então, se eu clivar o amido, eu tenho unidades de açúcares, né, monoméricas, então eu tenho monômeros de açúcares que podem ser usados por micro-organismos. E aí eu não preciso adicionar açúcar. Então eu adiciono a amilase à minha massa, que vai degradar o amido, que vai liberar unidades de carboidratos e aí os micro-organismos podem usar. Então, nas proporções corretas, as enzimas vão liberando glicose a partir da farinha, maltose, dextrina, de forma lenta e gradual, durante os períodos de mistura e descanso.
As leveduras vão fermentando essa glicose à medida que as amilases vão liberando, as leveduras vão fermentando, né? E aí eu vou tendo produção de CO2 numa taxa ideal que a massa consegue absorver. Aí faz a massa crescer de forma lenta, melhorando a qualidade do pão. Pequenas quantidades de glicose livre auxilia na formação da cor da casca. Lembra lá que a gente tinha visto, né? Quanto mais açúcar, mais crocante e mais caramelizado a casca do pão vai ficar. Por que eu não posso colocar muito açúcar na massa? Primeiro, porque eu vou ter um pão doce, tá? Segundo, porque eu vou ter muito açúcar disponível, as leveduras vão fermentar tudo de uma vez, a massa não vai conseguir absorver tudo aquilo de CO2 e aí não vai crescer. Então, eu não posso colocar tanto açúcar, mas eu coloco enzimas, amilase, que vai degradar o amido e vai liberando o açúcar aos poucos, e aí eu tenho o processo que eu preciso. É um processo lento, né? A panificação, a maltagem, como a gente viu, não pode ser um processo rápido. Quando eu estou trabalhando com enzimas, com micro-organismos, não dá para ser um processo rápido, é um processo lento, ok? Então, depois, à medida que eu tenho pequenas quantidades de glicose que vão sendo livres, né, vai formar a cor da casca e entrando como substrato para a reação de Maillard, que é aquele escurecimento químico que vai deixar a crocância, vai deixar a cor ideal para o meu pão, ok? O outro importante efeito da adição da amilase é que aumenta a vida do pão da prateleira, tá? Ele vai demorar a ter o endurecimento, tá? A amilase ela continua agindo, então demora mais a ter endurecimento daquele pão na prateleira. Então, o que mais causa o fim da vida útil é justamente o endurecimento do pão. Então, se eu tenho um pão que demora mais, né, ele tem mais tempo de prateleira. Essa mudança na textura, que determina o fim do frescor, o pão fofinho ou o pão mais endurecido, provoca rejeição e é causado pela retrogradação do amido. Lembram lá, gente? Que primeiro o amido ele absorve a água, depois ele elimina a água e fica seco. Acontece por isso, tá? Que o pão ele endurece. A geração de dextrina na massa tem efeito de retardar a ocorrência dessa retrogradação e o endurecimento de pães, prolongando seu período de comercialização e de consumo, ok? Então, coisas que nós já vimos lá, né, nas aulas anteriores. Tradicionalmente, são aplicadas as massas alfa-amilases de aspergilos, que em conjunto com as amilases naturalmente presentes na farinha e também nos outros cereais, dão um bom resultado quanto ao volume final do pão. Porém, elas são termoláveis. O que são termoláveis? A temperatura vai fazer com que elas percam a sua atividade enzimática. Então, as enzimas só são ativas até o momento em que a massa vai para o forno. Por isso que a gente tem que deixar aquele período, né, de o pão fora do forno algumas horas para que ele cresça. Se é o pão de fermentação lenta, vai ficar até alguns dias, né, no processo fermentativo para ele crescer bastante, para depois ele ir para o forno para ele assar. E é isso a nossa aula, tá? Falei que era uma aula mais curtinha, vocês vão ter agora um período aí de feriado, um período para vocês poderem estudar, absorver todo esse conteúdo, estudar para a prova que vai acontecer. Dúvidas, entre em contato comigo, ok? Eu estou com muita saudade de vocês, meninas. Fico vendo vocês no Instagram e me dá um aperto no coração, tá bom? Mas vamos ficar todas bem. Eu espero que se a gente não voltar esse semestre, eu quero ter um encontro com vocês no começo do semestre que vem, né? Pra gente tirar foto, eu com barrigão. Beijo, meninas. Fiquem com Deus.